Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Falamos então de orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional dos Açores disponibilizou então para esta edição uma verba de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos, digam de que forma é que querem ver investida essa verba afeta a 8 áreas temáticas presentes nesta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Como vos disse então, está disponível para esta edição a verba de 1.200.000 euros e uma vez que existem 2 âmbitos para a apresentação de ideias, o âmbito regional que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores e o âmbito ilha, que são então ideias com impacto em uma das 9 ilhas dos Açores, esta verba foi então repartida da seguinte forma: 240.000 euros estão então aqui destinados a ideias de âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão aqui afetos ao âmbito ilha. Para além disso, uma vez que o Governo Regional dos Açores decidiu dar voz aos jovens para que pudessem dizer de que forma é que querem ver investida uma verba do Orçamento Participativo dos Açores, dos 960.000 euros destinados aqui ao âmbito ilha, 20% está aqui consignado à área temática da juventude. Assim sendo, 192.000 euros estão então aqui afetos apenas à área da juventude e os restantes 768.000 euros destinam-se então às outras 7 áreas. Já sabemos como é que a verba é então repartida pelos 2 âmbitos disponíveis para a apresentação de ideias nesta edição. Vou agora passar-vos a explicar como é que a verba destinada ao âmbito ilha está aqui distribuída pelas 9 ilhas dos Açores. Foi então criada uma fórmula que reparte os 960.000 euros em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual montante pelas 9 ilhas. A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada ilha. A terceira varia de acordo com a população residente. E a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das 9 ilhas. Uma vez que temos aqui presentes na sessão os alunos da ilha de São Miguel e do Pico, vou então passar a explicar-vos qual a forma consignada a cada uma destas ilhas. Assim sendo, estão afetos à ilha de São Miguel 333.000 euros, em que 66.000 euros e 600 estão afetos aqui à área da juventude e correspondem ao montante máximo que as vossas ideias podem ter.
E as restantes 7 áreas, apesar de disporem de 266.400 euros, apenas podem ter um montante máximo de 159.840 euros. Foi então fixado este montante máximo no caso das Ilhas de São Miguel e da Terceira para as 7 áreas que excluem a juventude, para que não houvesse uma discrepância muito grande entre os projetos vencedores nas 9 ilhas dos Açores. Relativamente à verba destinada à Ilha do Pico, o Pico dispõe de 105.000 euros, em que 21.000 se destinam aqui à área da juventude e os restantes 84.000 euros destinam-se então às outras 7 áreas. No caso do Pico, aqui os montantes apresentados correspondem aos montantes máximos que cada ideia pode apresentar. Quais são as fases que compõem o calendário desta edição? O calendário do Orçamento Participativo dos Açores é composto por 5 fases. Nós encontramos-nos na primeira, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao dia 30 de setembro. E é ao longo desta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias, sendo que nesta edição apenas o podem fazer através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. Mais à frente já vos explico então como é que o podem fazer. Terminada a fase da apresentação das ideias, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, dá-se então a fase da análise técnica das ideias apresentadas na fase anterior. A análise técnica consiste então na avaliação por parte das equipas técnicas se as ideias apresentadas pelos cidadãos cumprem os requisitos para que sejam então colocadas na fase da votação. Ao longo desta fase, pode existir alguma interação entre os colegas das áreas temáticas e os cidadãos proponentes, ou seja, os cidadãos que apresentaram as suas ideias, e esta interação pode ser a 2 níveis. Os colegas das áreas temáticas podem contatar-vos para obter mais informações acerca da vossa ideia, caso necessitem de algum esclarecimento adicional que não conste da vossa anteproposta. Ou então, no caso de existirem ideias muito semelhantes, os colegas vão então solicitar-vos a vossa concordância para agregar a vossa ideia a uma ideia muito, muito semelhante. Terminada a fase da análise técnica, são divulgadas as listas provisórias das ideias que cumprem os requisitos e por isso estarão presentes na fase de votação, e também das ideias que não cumpriram os requisitos desta edição. Após divulgação dessas listas, entre o dia 23 e o dia 27 de novembro, os cidadãos podem reclamar dessa decisão, enviando um e-mail para op@azores.gov.pt, explicando os motivos pelos quais não concordam com essa decisão, e, na sequência disso, os colegas das equipas técnicas irão então reavaliar as vossas ideias. Terminada esta fase, são divulgadas as listas definitivas das propostas colocadas à votação, e entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022, os cidadãos podem então votar nas propostas disponíveis à votação. Podem fazê-lo de 2 modos, ou através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt, ou seja, a mesma plataforma utilizada para a apresentação das vossas ideias, ou então através de um SMS gratuito. Para além disso, podem então votar em 2 ideias. Em 2 propostas, neste caso. Uma proposta de âmbito ilha e uma proposta de âmbito regional. Para além disso, é nesta fase que os cidadãos proponentes têm na sua posse um kit de votação. Em que é que consiste o kit de votação? São materiais digitais para que os cidadãos possam divulgar as suas propostas e possam também apelar ao voto das mesmas. Terminada então a fase de votação, em fevereiro de 2022, será realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Quem é que pode participar?
são então os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem apresentar as suas ideias autenticando-se na plataforma através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital, e os cidadãos estrangeiros podem fazê-lo utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode apresentar as suas ideias. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos podem então apresentar as suas ideias apenas à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou ao tema dos hábitos de vida saudável, e para isso têm então de entregar uma declaração de autorização do detentor do poder paternal. Esta declaração está disponível na nossa plataforma, devem-na descarregar, preencher e no momento de submissão da vossa ideia devem anexar este fecheiro devidamente preenchido. Caso por lapso se esqueçam de anexar esta declaração, os colegas do orçamento participativo entrarão em contacto convosco na fase da análise técnica ao solicitar-vos então esta declaração. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade podem apresentar as suas ideias a todas as 8 áreas temáticas e, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos apenas o podem fazer a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar as suas ideias a todas as áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Como é que podem participar nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores? Como vos disse anteriormente, nesta edição apenas é possível apresentarem as vossas ideias através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e não esquecer que só o podem fazer até ao dia 30 de setembro. O que é que deve constar na vossa anteproposta? Precisamos então da identificação do cidadão proponente, ou seja, do cidadão que apresenta a sua ideia. Precisamos, nomeadamente, do vosso nome, do vosso e-mail e do vosso contacto móvel. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, e digo grupo informal de cidadãos porque não podem ser apresentadas estas ideias não podem ser apresentadas em nome de associações ou de empresas. Assim, precisamos que nos disponibilizem também o nome e o e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia. Para além disso, precisamos que nos indiquem o âmbito e a área temática a que se destina a vossa ideia. No caso de ser uma ideia destinada à área temática da juventude, precisamos que nos indiquem também o respectivo tema, ou seja, se a vossa ideia se destina ao tema da cidadania ou dos hábitos de vida saudáveis. E precisamos também que nos digam qual o título e qual a descrição da vossa ideia. Nós aconselhamos sempre que o título seja o mais apelativo possível, uma vez que será a ideia, a imagem de marca da vossa ideia. Relativamente à descrição, esta não precisa ser muito extensa, precisamos apenas que nos digam o que é que pretendem com a vossa ideia e qual o público-alvo a que se destina. Para além disso, no caso das ideias de âmbito ilha, precisamos que nos indiquem então a ilha a que se destina a vossa ideia, o concelho ou concelhos e podem-nos também indicar uma freguesia ou um ponto específico da vossa ilha a que se destina então a vossa ideia. Existem aqui também dois campos, que são o prazo de execução e o orçamento expectável, que são dois campos que não são de preenchimento obrigatório, ou seja, os cidadãos podem submeter as suas ideias sem preencher estes dois campos, ficando então à responsabilidade das equipas técnicas preencherem-nos no momento da análise técnica. No caso dos cidadãos menores de idade, como já vos disse, precisam aqui então também da declaração de autorização do detentor paternal. E por fim, precisamos que nos indiquem também o escalão etário, o vosso escalão etário, para sabermos a que áreas é que podem então apresentar as vossas ideias. Relativamente a ideias de âmbito regional, os campos da vossa anteproposta são exatamente os mesmos.
à exceção de que, uma vez que as ideias de âmbito regional pressupõem então o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e assim precisamos que nos indiquem quais as ilhas a que se destina a vossa ideia. Relativamente aos critérios de admissão, ou seja, aos requisitos que as vossas ideias devem cumprir para que sejam consideradas na fase da votação, estas têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas presentes nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores, não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional dispõe já de instrumentos próprios para esse fim, não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Para além disso, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, nem podem ser genéricas ou muito abrangentes, ou seja, os colegas das áreas temáticas precisam de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia para que consigam adaptá-las à proposta. Não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, no caso então das ideias de âmbito ilha. Têm também de ter um impacto numa única ilha dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os requisitos são exatamente os mesmos, à exceção do montante e do impacto, ou seja, as ideias de âmbito regional não podem então ultrapassar o montante dos 240 mil euros e, para além disso, uma vez que pressupõem então o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, tem de ter impacto em 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Bem, estou então a chegar ao fim da minha apresentação. Como vos disse, no final das nossas apresentações, iremos dar-vos voz para que possam colocar todas as vossas questões. No entanto, caso surjam dúvidas no futuro, podem sempre colocá-las através do nosso e-mail op@azores.gov.pt ou então entrar em contacto com a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501 para esclarecerem alguma questão relativamente ao Orçamento Participativo dos Açores. Podem também seguir-nos nas nossas páginas das redes sociais, no Facebook e no Instagram, para irem acompanhando todas as novidades acerca do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, para terminar, vou então só passar-vos o vídeo explicativo de como é que podem apresentar as vossas ideias então a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores, para depois passar então a palavra à Verónica. Bem, como vos disse então, nesta edição apenas podem apresentar as vossas ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Devem ali clicar na barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, escolhem qual o documento que vão utilizar para apresentar a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e está-nos então aqui a disponibilizar o seu número do cartão de cidadão, os 9 dígitos mais o código de controle. Validou se os dados estavam corretamente introduzidos e agora está aqui a escolher a área temática à qual pretende apresentar a sua ideia. Está aqui a declarar que tem mais do que 18 anos porque apresentou uma ideia à área temática da juventude e de seguida vai então disponibilizar-nos aqui os seus dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel. No caso da vossa ideia ser apresentada por um grupo informal de cidadãos, é aqui no campo dos coproponentes que devem então disponibilizar-nos os dados dos restantes colegas que compõem a vossa ideia, nomeadamente o nome e o e-mail dos mesmos. Queria só chamar-vos a atenção que este campo dos coproponentes permite apenas que introduzam os dados de 5 coproponentes, no entanto, não existe limite, portanto, caso a vossa ideia seja composta por mais do que 5, podem anexar os dados dos restantes no campo dos fecheiros. De seguida, tem aqui então de nos indicar também o âmbito da vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o âmbito regional e por isso indicou-nos mais do que 2 ilhas.
Estes dois campos que estavam a ser preenchidos, o campo do montante e do prazo de execução, são então os dois campos que não são de preenchimento obrigatório. E de seguida tem aqui então o campo do título e da descrição da vossa ideia. Aqui no campo dos anexos é onde então podem anexar vídeos, documentos e imagens. No campo dos documentos devem anexar a vossa declaração no caso de serem menores de idade ou os dados dos restantes coproponentes, caso a vossa ideia seja composta por mais do que 5 coproponentes. E por fim podem também anexar uma imagem que ficará associada aqui à vossa ideia. Terminados os dados, devem submeter o fecheiro e receberão no vosso e-mail um e-mail com todos os dados que foram submetidos aqui ao Orçamento Participativo dos Açores. Como viram, é um processo muito fácil e muito rápido e não deve ser por isso que deixarão então de apresentar as vossas ideias a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, vou então agora passar a palavra à Verónica para que ela vos diga quais são então as ideias que podem apresentar a esta edição do Orçamento Participativo, área temática da juventude. Bom dia, Verónica. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos e a todas. Penso que já temos aqui um material preparado para vos apresentar. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou a Verónica Leite, técnica da Direção Regional da Juventude, e estou aqui no encontro participativo presente com a minha colega Sandra Bento. A Sandra estará disponível para esclarecimentos de dúvidas através do chat desta plataforma. Como a Carolina apresentou anteriormente, a juventude, a área temática da juventude é uma das áreas presentes no orçamento participativo. Tem sido uma área que está presente desde o início deste projeto, que é o orçamento participativo dos Açores. Nesta edição de 2021, em termos de ideias de investimento público, os jovens podem apresentar ideias de dois temas distintos, ao tema da cidadania e ao tema dos hábitos de vida saudável. Aqui com a questão da cidadania, o objetivo realmente é aqui promover a literacia sobre a cidadania junto dos nossos jovens e de alguma forma promover iniciativas de cidadania ativa entre os nossos jovens e também com a própria comunidade em geral, quer sejam entre encontros de jovens ou intergeracionais, ou até mesmo este tipo de iniciativas. No que toca aos hábitos de vida saudável, aqui qualquer jovem pode apresentar ideias neste âmbito, seja ele numa componente mais desportiva, numa componente mais alimentar, ou até mesmo através de propostas de ideias relacionadas com a área da saúde mental ou workshops, tudo o que contribui de alguma forma para o bem-estar, quer dos jovens, mas também das comunidades onde estão inseridos. Deixar aqui também um reforço daquilo que é a área temática da juventude. Podem apresentar ideias nesta área jovens. Estas ideias não têm que necessariamente serem destinadas ou depois à execução de projetos só para jovens. Pode incluir toda a comunidade onde os jovens estejam inseridos, bem como até a nível regional, a toda a população da região. Vamos agora, de alguma forma, explorar aqui convosco aqueles que foram já projetos vencedores do orçamento participativo, para deixar-vos aqui, se calhar, já um pequeno início do que será o nosso debate sobre algumas ideias que possam vir a adaptar com base nestes projetos que aqui serão apresentados. Considerando que estamos aqui na presença da Escola Secundária de Domingos Rebelo, penso que faz sentido falar deste projeto que foi vencedor na edição do Orçamento Participativo de 2018, que é o projeto Uma Cena para Todos. Este projeto foi apresentado por um colega vosso, um estudante aí da vossa escola, que, à data da apresentação desta ideia,
sentiu aqui uma necessidade, em parceria com os seus colegas estudantes da escola e mesmo toda a comunidade escolar, a necessidade de, através do orçamento participativo dos Açores, criar uma oportunidade para resolver aqui um problema identificado por ele. A escola tinha recebido uma intervenção no seu auditório há relativamente pouco tempo e ainda estava numa fase em que faltavam alguns elementos. Este jovem, acho que de uma forma muito prática, simples, utilizou aqui aquele que é um instrumento que foi preparado para nós, cidadãos aqui da região, e apresentou uma ideia que consistiu na aquisição de elementos de som e básicos do palco, equipamentos também de iluminação, e de alguma forma permitindo com isto que o auditório ficasse pronto a ser utilizado, quer pela comunidade escolar, para outro tipo de eventos, como é hábito aqui a escola secundária Domingos Rebelo aceitar receber. Este projeto foi vencedor, esta foi uma ideia que passou a proposta, uma proposta que passou a proposta, e depois do processo de votação e divulgação deste jovem entre os seus pares e toda a comunidade em geral, passou a projeto vencedor. É um projeto que já está concluído, já foi feita aqui a conclusão do processo, e como podem ver, com uma ideia simples, utilizou-se uma verba do orçamento participativo para aquela que é uma preocupação e para satisfazer aqui uma necessidade da comunidade escolar. Outros projetos, ainda aqui na Ilha de São Miguel, numa área de hábitos de vida saudável, mas que trabalhou acima de tudo questões de prevenção de comportamentos, foi o Fantoche Nós. Este projeto foi apresentado por uma jovem também aqui da Ilha de São Miguel, que, estando a jovem muito desperta para aquilo que são os comportamentos de risco na nossa ilha e na região, apresentou esta ideia: utilizar temas, histórias, através do teatro de marionetes, que trabalhassem com jovens entre os 6 e os 10 anos, a prevenção no que toca a alguns comportamentos de risco. E de uma forma simples e adaptada a estas faixas etárias, criou-se aqui um projeto que, em termos de reflexo depois social, faz todo o sentido, porque sabemos que é na prevenção que muitas vezes está aqui o início ou a forma de se evitar alguns comportamentos de risco futuros. Na Ilha do Pico, que também temos connosco aqui uma escola que representa a ilha, temos alguns projetos, nomeadamente aqui na questão dos hábitos de vida saudável, o quebra-cabeças, que consistiu na ideia, estes jovens sentiam que nos seus tempos livres não tinham aqui forma de recorrer a atividades extracurriculares para passar os seus tempos entre aulas, nos intervalos, por exemplo, e a ideia aqui foi também apresentada no sentido de se adquirir algum equipamento de jogos didáticos dentro do recinto escolar, com o objetivo, efetivamente, de permitir a ocupação destes jovens e de que, ao modo, estes pudessem socializar mais uns com os outros. Ainda aqui, na Ilha do Pico, também tivemos um projeto que foi apresentado também por um jovem, que foi o Keeping Up with the Hi-Fi. Este projeto, na altura, foi apresentado porque na área temática da juventude tínhamos mais um tema, que era a parte tecnológica, e aqui estes jovens que apresentaram esta proposta basicamente identificaram um problema existente nas zonas balneares do Concelho da Madalena durante a época principalmente de verão. Nas zonas balneares, o acesso à internet era pouco ou nulo e estes jovens sentiram aqui a necessidade de reforçar a rede de hotspots daquelas zonas balneares. Mais uma vez, através do orçamento participativo, utilizaram a sua ideia para ver, depois em termos concretos, em termos de execução prática, o reflexo daquilo que é o orçamento participativo. E neste momento também já é um projeto que está concluído na Ilha do Pico. Como podem ver, temos tido ao longo das últimas 4 edições jovens que
têm apresentado ideias, neste caso ideias com objetivos muito práticos, muito simples. Não tem que necessariamente uma ideia complexa, tem sim que responder àquilo que vocês identificam como um problema na vossa comunidade, seja na comunidade estudantil, na vossa comunidade de ilha, de concelho, etc. A título ainda de exemplo do que é um projeto na área da juventude de âmbito regional, tivemos aqui uma proposta de uma ideia inicialmente apresentada por um jovem que tinha a ver com a questão da cidadania, neste caso direcionado mais para a formação sobre aquilo que é o suporte básico de vida, que foi o projeto Salvamos Vidas e Tu Queres Salvar. Este projeto, nesta fase, está a aguardar que, em termos da situação pandémica e em termos de segurança, de saúde pública, seja-nos permitido avançar com a execução plena do projeto, considerando que temos aqui formações que implicam muito o contacto físico entre participantes e também acaba por ser um projeto de âmbito regional, vai haver aqui circulação por todas as ilhas, estamos a aguardar. Mas este projeto foi apresentado e foi uma ideia que foi apresentada, tornando sempre projeto vencedor, que, em termos de objetivos, pretende formar todos aqueles jovens e a população em geral que tenham interesse naquilo que é o suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa. Acaba por dar, de alguma forma, aqui um know-how ao comum cidadão sobre aquilo que é o suporte básico de vida e sobre a forma como podemos atuar em alguma situação em que identificamos como de risco para outro cidadão. Na área de hábitos de vida saudável, também já apresentaram ideias naquilo que são atividades desportivas. Aqui em São Miguel, por exemplo, também em contexto escolar, tivemos um jovem que apresentou uma ideia da requalificação do seu campo de jogos da escola, o campo de jogos exterior. Identificou aqui um problema, era necessária uma intervenção neste local. Através do orçamento participativo, o jovem apresentou a ideia e neste momento é um projeto que encontra-se em execução e mais uma vez é um projeto que vai deixar aqui um marco físico daquilo que foi a ideia de um jovem e que irá também beneficiar outros colegas seus daquela comunidade. Também tivemos já outros projetos na área de atividades ao ar livre, de âmbito de praia. Aqui ainda na comunidade escolar, o Feel Like Home teve a ver com a apresentação de uma ideia também de um jovem estudante que acabou por criar aqui um espaço de convívio para os jovens de algum modo mais confortável, foi mobilar a sala de convívio dos estudantes da Escola Básica e Secundária das Flores. Temos aqui ainda outro projeto, penso que já passei, que foi uma jovem que apresentou na Ilha de Corfo, teve a ver aqui com uma marca, deixar uma marca física e de algum modo até acaba por ser um marco turístico para a ilha, daquilo que é a representação histórica da própria Ilha de Corfo. Neste momento, com esta ideia, que após a votação foi um projeto vencedor. Na Ilha do Corfo, quem por lá passar e visitar a ilha pode ver a criação do mural de arte urbana que retrata de uma forma simples aquilo que é a história da própria ilha. Deixo-vos aqui, pronto, a título de curiosidade, vários tipos de ideias apresentadas por jovens de toda a região, não é? Porque acabamos por ter aqui representação em todas as ilhas com projetos vencedores. E vocês têm aqui a oportunidade, através desta pequena listagem, de perceber que com uma ideia simples que conseguem ter aquilo depois uma alteração, seja de comportamento, de uma alteração arquitetónica de algum espaço que precisa de uma intervenção e que seja da responsabilidade do Governo Regional dos Açores, que consiga ter intervenção. Todos estes tipos de ideias depois acabam por ter aqui, em termos de execução prática, um contributo para o desenvolvimento local e até regional.
Obrigada, Verónica. Não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer. Ok. Deixo agora aqui o espaço para que os jovens possam partilhar connosco algumas ideias e até tirarem dúvidas, caso seja a intenção. Exatamente. Hoje também temos aqui a presença não só de jovens, também vemos que temos aqui alguns adultos, portanto sintam-se também aqui à vontade. Nós fizemos uma apresentação, uma vez que este encontro se dedica aqui à área temática da juventude, fizemos aqui um encontro mais direcionado aos alunos da escola e mesmo relativamente aos montantes destinados a cada ilha. Eu falei apenas dos montantes destinados aqui à ilha das escolas presentes. No entanto, caso os cidadãos que estão aqui presentes tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocá-las. Eu já ativei aqui a opção de poderem ligar o vosso microfone para colocar as questões, uma vez que hoje somos mais e temos pessoas externas à escola, se calhar pedia só para utilizarmos aqui em baixo um botãozinho das reações e depois permite que cliquemos na opção de levantar a mão. Portanto, se calhar hoje voltaríamos a utilizar esta funcionalidade só para que todos possam colocar as suas questões e para que não haja aqui um atropelamento. Mas então julgo que já podemos abrir esta parte de debate. Acho que da Escola Domingos Rebelo temos aqui mais turmas presentes do que o auditório. Tenho 11L, a turma 11L, e tenho aqui mais, pelo menos uma só iniciada. Depois também não sei se tem mais professores que iniciaram aqui sessão no nome apenas dos professores. Pedia novamente, caso nos pudessem deixar aqui no chat o número de alunos presentes em cada sala, só aqui para o nosso registro estatístico. E agora vou então dar-vos a possibilidade de colocarem as vossas dúvidas ou, no caso de já terem alguma ideia em mente, podem aqui também interagir com os colegas das diferentes áreas temáticas para colocar as vossas questões. Não sei se há alguém que queira ser o primeiro. Nas escolas também, se os professores nos conseguirem dar aqui algum feedback, eles nos primeiros momentinhos normalmente estão sempre a trocar impressões entre si, que é um ponto positivo, é sinal que já estão aqui a pensar e a ser criativos, que é o que mais caracteriza os jovens. Já vi aqui que o 10º O também está aqui presente. Obrigada aos professores que estão aqui a deixar-nos as informações no chat. Também, se houver alguma turma que tenha alguma questão, mas não tenha a possibilidade de colocar as questões através do microfone, caso não tenham o microfone, podem também colocar as questões aqui no chat, que nós estamos também aqui, estamos atentos ao chat. Eu nas sessões anteriores também tenho mostrado aqui aos alunos como é que podem consultar na nossa plataforma os projetos que já foram vencedores, porque a Verónica falou-nos aqui dos projetos vencedores da área temática da juventude, mas no caso de termos alunos que já tenham mais de 18 anos, ou no caso de termos alunos que tenham ideias e que queiram apresentar às outras 7 áreas, também o podem fazer pedindo aqui ajuda ou aos professores que em edições anteriores também se têm disponibilizado para auxiliar os alunos a apresentar aqui ideias ao orçamento participativo dos Açores, mas também o podem fazer através ou dos pais ou de algum irmão mais velho, de algum primo. Portanto, se calhar passaria aqui
agora só a explicar-vos como é que podem então consultar os projetos vencedores das outras áreas, porque como a Verónica disse, podem servir de inspiração para vocês, ou seja, podem ver algum projeto que já tenha sido implementado ou executado em edições anteriores e que faça sentido também ser uma ideia a apresentar aí, tendo em conta o vosso contexto escolar ou alguma necessidade que vocês sintam na vossa ilha. Não esquecer também que as ideias não precisam de ser direcionadas apenas à vossa ilha. Podem direcioná-las a mais do que uma ilha. Em encontros anteriores nós lançámos o desafio, tínhamos aqui, à semelhança de hoje, escolas de duas ilhas. Quem sabe juntarem-se a outra ilha e apresentarem uma ideia de âmbito regional. Portanto, as hipóteses são imensas. Tem 8 áreas, tem 2 âmbitos, podem apresentar a ideia a título individual, podem apresentar com um grupo de cidadãos. Não esquecer só que as ideias têm sempre de ser apresentadas a título individual, ou seja, não podem ser apresentadas no nome de uma associação ou de uma empresa, mas assim sendo, tem bastantes formas de poderem apresentar as vossas ideias. Posso então passar aqui a mostrar-vos como é que podem então consultar não só os projetos que a Verónica vos apresentou, como também os projetos vencedores já das outras áreas presentes nas edições anteriores do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, como estão, que julgo que já estão a ver, esta é então a plataforma do Orçamento Participativo. O que eu vos mostrei no vídeo do final da minha apresentação foi aqui a apresentação de ideias. Para o fazerem, devem então aceder aqui à barrinha azul, que está disponível só até ao dia 30 de setembro. Caso queiram consultar os projetos que já foram vencedores nas edições anteriores, devem então aceder aqui ao separador dos projetos e depois podem ou consultar os 68 projetos que já foram vencedores das edições anteriores, ou então podem aqui escolher uma das áreas temáticas que pretendam ver os projetos que já foram vencedores. Chamar-vos só a atenção que nesta edição existem 2 novas áreas temáticas, que são a área da agricultura e a área do mar e pescas, que não têm projetos ainda vencedores, e também a área da ciência, como tinha sido uma nova área na edição de 2020, mas infelizmente devido à pandemia tivemos de suspender essa edição e por isso também esta não é uma área ainda com projetos vencedores. No entanto, podem aqui consultar os projetos vencedores da área do ambiente, da inclusão social, do turismo, da cultura e da juventude. Eu posso aqui selecionar o ambiente, por exemplo, posso selecionar a Ilha do Pico, no caso de querer ver os projetos vencedores na Ilha do Pico, mas posso também só querer ver os projetos vencedores na Ilha do Pico e ver de todas as áreas. Portanto, clico aqui, retiro a área que tinha selecionado. Posso também, inclusive, escolher mais do que uma ilha, neste caso selecionei Pico e São Miguel, e vejo então os projetos que foram apresentados para estas 2 ilhas e também ideias, neste caso projetos de âmbito regional. Posso também selecionar as ilhas todas e escolher apenas uma área temática e depois então podem aqui, por exemplo, aceder a uma ideia, têm acesso aqui a toda a informação relativa a esse projeto e também a descrição. Conseguem também ver a proposta associada e a ideia apresentada pelo cidadão que deu origem a esta ideia, a este projeto. Queria também aqui mostrar-vos, mas não sei se vou conseguir, porque existem efetivamente
projetos que foram aqui executados que não têm uma descrição muito extensa. Por isso, não se inibam de apresentar a vossa ideia por terem de fazer uma ideia muito elaborada. Não, as equipas técnicas, como vos disse, precisam efetivamente de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia, mas podem apresentar uma ideia com uma descrição muito simples. Esta aqui, se calhar, é o caso disto, exato como estão aqui a ver. Esta ideia, ou neste caso, este projeto foi um projeto vencedor, mas partiu de uma ideia. Os colegas, depois, na fase da análise técnica, podem ter trabalhado um pouquinho a ideia, mas o resultado final foi algo muito, muito breve, que os cidadãos se identificaram com essa ideia, votaram e depois a ideia apresentada por um cidadão tornou-se aqui num projeto vencedor, neste caso da edição de 2019. Portanto, podem aqui ir vendo os vários projetos que já foram vencedores das edições anteriores e podem até aqui servir de inspiração para alguma ideia a apresentar por vocês. Bem, não sei se entretanto foi surgindo alguma ideia ou alguma dúvida. Sintam-se à vontade em colocar as vossas questões, porque nós estamos aqui é mesmo para vos esclarecer. Não há nenhuma ideia certa, nem nenhuma ideia errada. Todas as ideias são válidas e aqui o nosso lema é mesmo aproveitar o máximo as vossas ideias, mas para tal precisamos que as apresentem, porque aqui o slogan, vamos assim dizer, do orçamento participativo é mesmo: vais guardar a ideia só para ti, ou seja, precisamos que não guardem a ideia só para vocês, para que o orçamento participativo consiga então aqui ser uma ferramenta para executar as vossas ideias. Entretanto, os professores também não sei se querem dizer alguma coisa. Nós vemos que o auditório da Escola de São Roque do Pico está aqui ativo. Não sei se eles têm alguma questão que nos queiram colocar, ou mesmo que queiram transmitir. Há ali uns bracinhos a abanar, será que é uma questão? Sim, Sim, sim. bom dia. Bom dia. O meu nome é Lúcia. Eu já participei turma há 2 anos no Orçamento Participativo e, por sinal, ficamos em primeiro lugar aqui na escola secundária das Laranjeiras. Entretanto, eu já tentei individualmente, não foi este ano, mas o ano passado, fazer uma anteproposta, mas ao introduzir a chave móvel, talvez seja um pouco mais complicado. Eu cheguei a fazer a descrição, mas depois não houve a validação da proposta, da candidatura. Dificuldades técnicas, não consegui entrar. Será mais fácil o cartão de cidadão? Bom dia. Podem preencher através do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. A chave móvel digital é obrigatória para os cidadãos estrangeiros. Para os cidadãos nacionais Sim. é optativo. Mas não conseguiu iniciar a submissão da anteproposta? Eu cheguei a fazer a descrição, mas depois, quando foi para submeter, houve muitos problemas técnicos e não consegui que houvesse essa Mas- validação Ok. de Mas entrar. se iniciou e se descreveu, preencheu alguns campos, o problema não foi Sim. a chave móvel, foi porque não preencheu algum dos campos que é obrigatório. Não preenchendo alguns dos campos que é Terá sido. obrigatório, não consegue submeter Uhum, a anteproposta. uhum. Tá bem. Mas se Ok. pretender submeter alguma proposta, se tiver dificuldades em submeter, pode nos contactar e nós auxiliamos telefonicamente. Ok. Obrigada. Está bem? Nada. Obrigada. Obrigada pela sua questão. Não sei se mais alguém
Tem aqui alguma questão? Eu estou aqui sempre mais direcionada para os alunos, porque eles, assim, neste formato online, é mais difícil de conseguirmos aqui uma interação com eles, mas se algum outro cidadão adulto quiser colocar alguma questão à semelhança aqui da Lúcia, sinta-se à vontade. Temos aqui presentes os colegas das áreas temáticas, não só a Verónica, portanto, podem também colocar alguma questão a alguma das outras áreas temáticas. E mesmo os alunos, nós sabemos que às vezes turmas do 12º já têm alguns alunos com mais de 18 anos e mesmo que não tenham, se tiverem alguma ideia a apresentar às outras áreas temáticas, não pode ser, se não tiverem 18 anos, efetivamente não podem apresentar no seu nome, mas depois de terem a ideia, podem pedir ajuda aos professores, como disse há bocadinho, ou então mesmo aos pais ou irmãos. Portanto, também podem aqui conversar com os colegas das outras áreas temáticas. Nós estávamos aqui a ver que estava a haver um movimento numa sala, por isso estávamos só aqui a aguardar, a ver se efetivamente é uma pergunta, porque no caso de não existirem mais perguntas, há aqui uma questão de um aluno, nós então vamos. Sim, bom dia. Não sei como é que tá. Não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos sim. Ok. Era uma pequena ideia só. A nossa escola é bastante grande, tem bastantes alunos e a cantina é bastante pequena, por isso era uma ideia de talvez aumentar a cantina. Obrigado. Bom dia. Em relação a obras na escola, portanto, a não se enquadrando na cidadania nem hábitos de vida saudável, e mesmo se considerarmos aqui em sentido muito lato, obras na cantina, hábitos de vida saudável, vocês não irem comer fast food, não sei se o montante disponível para a área da juventude será suficiente para essa obra. Mas isto falando aqui em muito sentido lato. Mas podem colocar e depois será aqui analisada, mas não penso que, se não me falhar a memória, talvez os 66.600 será suficiente para obras na cantina. Mas não custa nada tentar. Mas fica já aqui com uma ressalva. Não sei se a Verónica também quer. Eu conheço o espaço porque também estou aqui em vantagem porque fiz tudo da escola secundária de Domingos Rebelo, não é? Ou eu muito me engano, ou seria partir uma parede, considerando que eu penso que não dá para acrescentar para mais lado nenhum a cantina. Podem sugerir aqui um melhoramento do espaço, não incluindo grandes intervenções, mas mesmo assim tem que ser concreto depois no vosso objetivo, de modo a permitir que mais jovens possam, porque neste momento sei que também é um bocadinho complicado utilizarem a cantina de forma plena devido às questões pandémicas. Se calhar em termos de melhoramento visual, também em termos de grandes intervenções, penso que o orçamento não, nem o enquadramento seria, tem muito a ver com uma forma que vocês vão expor a vossa ideia. Mas não deixem de apresentar, logo veremos com base na vossa ideia o que é que conseguimos trabalhar e depois alguma alteração à ideia, contactaremos convosco. Não sei se aqui o aluno ficou esclarecido, se quer mais alguma ajuda. Nós agora estamos aqui com alguma dificuldade em perceber.
Não, a questão foi devidamente explicada. Obrigado. Ok. Obrigada a nós. Aqui a Escola Secundária de São Roque do Pico, não sei se também tem alguma questão ou se ficaram devidamente esclarecidos. Só mesmo para nós estarmos aqui a terminar a sessão e ainda existir alguma questão, porque sabemos que os primeiros momentos estão sempre mais envergonhados, mas agora que já. Não, os alunos não têm nenhuma questão de momento a Ok, apresentar. Obrigada. ok. Obrigada a nós. Então, não existindo mais questões, se calhar damos aqui por terminado este encontro. Ficamos a aguardar a apresentação das vossas ideias. Não se esqueçam que o prazo já vai aqui mesmo na reta final, portanto, podem ainda pensar melhor sobre as vossas ideias, amadurecê-las mais um bocadinho, mas efetivamente não se distraiam no prazo, porque ele já termina na próxima semana. Estando aqui já então a sessão a terminar, queria novamente só agradecer a presença de todos, agradecer também a colaboração aqui das escolas e dos senhores ou senhoras presidentes do Conselho Executivo de cada uma das escolas e agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer-vos que ficamos então a aguardar as vossas ideias e caso surjam dúvidas mais à frente, não se inibam em colocá-las, entrem em contato connosco, enviem-nos e-mails e também nesta sessão esqueci-me de dizer, mas caso os professores queiram aqui deixar no chat o seu e-mail, depois podemos enviar-vos aqui as apresentações e podem também divulgar pelos alunos, caso depois surjam algumas questões relativamente aos montantes, relativamente a alguma regra e qualquer esclarecimento adicional, não hesitem aqui em entrar em contato connosco, ok? Bem, muito obrigada, continuação de bom dia e até à próxima.